Pessoal, boa tarde. Nós estamos bastante contentes aí com a presença de todos e todas. Nós temos aí cerca de quase 40 professores, né? 37 professores. Né? Se alguém cair, né? Tenta retornar, né? Quem está com e-mail de fora, não com institucional, pode ser que se eu estiver fazendo a projeção eu não consiga autorizar, né? E basta tentar entrar com o e-mail institucional, que daí já vai direto, tá, pessoal? Sou o professor Rodrigo Fagundes, tá? Atuo na EJA da Irmão Pedro e atuo aqui na Escola de Formação na área das humanas, né? Então, as formações de História, Geografia e também de Ensino Religioso e Projeto de Vida serão comigo, tá? As nossas formações serão online, porque o Projeto de Vida tem mais de 70 professores na rede. Metade são de língua portuguesa e depois bem diversos, História, Ciência, Matemática, né? Então, depois é bem diverso, até mesmo professores do PEB 1, né? Professores de anos iniciais atuam com projeto de vida nos anos finais. Então, não tem um dia específico, né, que vai atingir aí os professores, né? Então, a gente vai fazer remoto, porque se algum professor estiver em sala de aula, como a professora Selma disse que daqui a pouco vai ter que ir para a sala, a gente vai tentar gravar e deixar disponível, né? Claro que aqui no Meet tem como fazer uma pergunta, a gente responder na hora, né? É uma interação diferente, né? A gente não vai fazer presencial exatamente por isso, né? Porque não tem um dia específico para projeto de vida e todos já são professores de outro componente curricular, né? Então, já tem essa demanda do seu componente curricular e teria mais uma demanda, né? Mas, assim, né, a gente não está descartado que até o final do ano a gente possa fazer um dia de trocas de experiência, um dia de dinâmicas, um dia de alguma atividade específica, algum palestrante que vai vir fazer algo diferenciado assim, para nós, que necessite desse momento presencial, né? Mas aí teríamos que combinar o dia, provavelmente seria segunda ou terça, que são os dias que mais tem professores de projetos de vida em planejamento, né? Que são os de língua portuguesa, inglês, história e geografia. Esses fazem segunda ou terça, né? Tem bastante gente desses 4 componentes. Eu enviei para vocês um material no mês de março, não sei se chegou a todos, né? Que era um material de apoio sobre o projeto de vida, explicava o que era o projeto de vida, né? Então eu vou fazer assim, eu vou abrir uma apresentação aqui que tem algumas partes daquele material que eu acho que é mais relevante, ou assim que eu notei que deu dúvida, que alguns professores mandaram e-mail perguntando, né, para esclarecer, né, para fazer uma leitura disso, tá? E depois eu vou para aquilo que veio bastante, né? Eu acho que esse material ajudou bastante porque não veio tanta pergunta com relação ao conteúdo, né? O que ensinar em projeto de vida. Isso não nos chegou, né? Que era a grande preocupação no ano passado. O que eu vou fazer no projeto de vida? Esse material eu acho que sanou bastante isso. Mas vieram perguntas sobre avaliação, né? Se seria por nota, se seria, por exemplo, da mesma forma que os outros teria que ter prova, como que seria a avaliação? Isso chegou bastante para nós, né? Então, trouxe ali algumas sugestões de atividades, tem até ali fotos de atividades feitas por estudantes para a gente poder ilustrar melhor isso, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Acho que já está pegando aí para vocês, agora eu fico só enxergando aqui a apresentação de PowerPoint, tá? Daí o Éder, a Ana, qualquer coisa, se eu cair a internet, alguma coisa assim, me dei um grito, tá? Mas eu acho que já está aparecendo aí para vocês, né? Então, pessoal, projeto de vida, então, este componente curricular, aqui tem uma apresentação da unidade de política e planejamento educacional, né? A diretoria de apoio pedagógico, onde a gente aqui faz parte, né? Mais cedo ou mais tarde, eu acredito que vocês vão chegar aqui neste mês agora, na Escola de Formação para as Formações, né? Ontem e anteontem nós tivemos aqui a formação de língua inglesa, semana passada e agora na sexta nós teremos também a das equipes diretivas, né? Então, o pessoal está conhecendo aqui esse espaço, né? Que é tanto de formação quanto também do núcleo de gestão, né? Aqui tem muitos professores PEB 2, né? Quem estiver em estágio probatório
eu faço a avaliação do estágio probatório dos professores PEB 2, então vocês podem entrar em contato comigo para alguma dúvida, né? rodrigo.fagundes, o restante do e-mail é igual ao de vocês, aí, institucional. E aqui também vai funcionar o Conselho Municipal de Educação, tá? Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão conhecer a casa, a gente faz um passeio com vocês, tá? Então, aqui rapidamente, né, pessoal? Para o Ministério da Educação, o que se encontra lá é que projeto de vida seria um momento, né, de idealizar a própria vida e ter consciência da responsabilidade de cada um em sua atuação social, descobrindo-se a si, aos outros e ao meio. Então, é aquela questão bem de convívio em sociedade, né? Não é só de descobrir a tua identidade, mas também romper com algumas ideias egocêntricas, né, individualistas, né, pensar que também convive em sociedade e também com o meio em que vive, né, seja um meio familiar, um meio escolar, convivência na cidade, né, uma vida cidadã. Nós temos também aqui, como ainda do Ministério da Educação, que ele incentiva que o projeto de vida trabalhe bastante com o autoconhecimento, né, e não tem como não trabalhar o autoconhecimento. Até trouxe aqui uns materiais para mostrar sobre isso, né, sobre essa temática, para mostrar para vocês algumas propostas, algumas ideias para trabalhar com o autoconhecimento, né. O autoconhecimento também é o que vai permitir essa identidade, né, que a gente precisa desenvolver nos estudantes, né. Até mesmo agora que a gente está falando sobre hábitos de estudo, que eles estão voltando para a presencialidade, né, voltaram para a presencialidade, eles precisam saber como eles estudam, como eles aprendem, né, e se eles não têm aí uma visão de si, eles não conseguem, às vezes, entender nem aonde é a dúvida deles, né, quais são as suas dificuldades, quais são as suas potencialidades, né? Então, segundo o Ministério da Educação, a escola ela é um espaço de acesso ao conhecimento, de ampliação do universo cultural e de ascensão social e profissional. Então, a partir disso, o projeto de vida ele contribui tanto no acesso ao conhecimento, porque tem algumas ideias, principalmente que eu vou trazer em outras formações, daquele projeto que acho que alguns devem conhecer, do Trajetórias Criativas, que é como se fosse uma EJA, né, uma correção de fluxo, né, quando tem muitos estudantes nos anos finais com atraso escolar, eles fazem algumas turmas, né, aonde pode ter aí essa aceleração, né? Então, eles têm uma proposta totalmente diferente, algumas até são por área, inspirado no Trajetórias, numa escola que eu trabalhei, era um professor dava todas as humanas, outro toda a área de linguagem, então, para ter uma maior proximidade com os estudantes, né? Só que a proposta de aula, né, quem vai dar aula para essas turmas é alguém que tem perfil, né? Então, são feitos projetos, assim, incríveis. A partir disso, pessoal, eles têm vários materiais que eu vou ali trazer algumas ideias, né, não para copiar, mas para inspirar, né, para o projeto de vida, tá? Outra questão também bastante importante é da ampliação do universo cultural, né? Ontem eu estava enxergando lá, estava vendo lá no Face fotos do 6º ano da professora Daniela, lá da Escola Tancredo, de língua portuguesa, aonde ela acabou. Só vou botar um fone aqui, pessoal, que acho que vai diminuir o volume de barulhos externos aí de carros que passam, tá? Só um momentinho. Vou atualizar alguém que tinha pedido para entrar aqui. Acho que não. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo me ouvir? Tá, a colega ali, a professora Selma, enxerguei ali. Obrigado. Então tá, pessoal. Acho que assim vai diminuir um pouco o barulho externo. Então, do universo cultural, ontem eu vi imagens lá da professora Daniela fazendo seminário de leitura, né? Então, olha quantos alunos leitores aí a professora Daniela lá está formando os alunos do 6º ano, que 6º ano aí a gente vai comentar, né? Chegando aí com toda uma grande defasagem, né? E eles lá com um livro na mão fazendo seminário de leitura, né? Então, um trabalho lá da professora Daniela, iniciado pela professora Tânia, né? E formando leitores, né? Então, tanto o acesso à cultura, como também a ascensão social e profissional. Que aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer um parênteses, porque quando a gente vai ler sobre o projeto de vida, falar muito sobre empreendedorismo, sobre educação financeira,
sobre trabalho, muito sobre o mundo do trabalho, às vezes até uma linguagem às vezes, mais antiga, como mercado de trabalho, que nem se usa mais na questão escolar, né, da educação básica, mas a gente tem projetos de vida para estudantes de 10 a 14 anos, né? Então, a gente trabalha muito mais o presente deles, né, a vida presente, que é onde eles conseguem enxergar, já que eles são muito mais imediatistas, né? Eles não planejam a longo prazo, eles não conseguem nem se enxergar com 15, 18 anos, né? No sexto ano, se tu faz 30 anos de idade, eles acham que tu virou idoso, né? Então, eles são muito mais imediatistas, né? Então, eles não têm capacidade, condições de pensar a longo prazo a sua profissão, né? Então, aqui a gente vai dando bases, né, de organização, né? Por exemplo, eles estão chegando agora sem hábitos de estudo, né? Por conta desses 2 anos, 1 ano e meio de período remoto. Então, é muito mais trabalhar os hábitos de estudo, a rotina, né? Suas características enquanto estudante, que vão formar, desenvolver neles características de um bom profissional, do que eles pensarem qual profissão eles vão querer, né? Com 10 anos de idade, escolher e o que eles devem fazer para isso, né? Então, tomar um certo cuidado, né? Porque às vezes é algo voltado para o ensino médio e não para os anos finais. O projeto de vida, então, ele deve desenvolver nos estudantes, né? Que cada estudante consiga ver nele a sua capacidade de criar, pensar, inovar, ousar, sentir, inventar, querer, né? Se a gente pensa só nisso, pessoal, em que tipo de atividade eu vou fazer o meu estudante criar, que tipo de atividade eu vou fazer o meu estudante começar a sentir, né? Que tipo de atividade eu vou fazer o meu estudante ser criativo, inovador, eu já vou tendo ideias totalmente fora da caixa, né? Não vai ser uma coisa, vou dar um texto sobre ousadia, vou dar um texto sobre criatividade. Não, a gente vai fazer aí atividades bem inovadoras, né? E isso, pessoal, é o que eles estão precisando, né? Neste momento mais diversificado no ensino, né? Aqui também fala sobre o projeto de vida, né? Na rede de ensino, na rede municipal. Vocês podem anotar aí, pessoal, perguntas, comentários aí que tem o professor Éder, a professora Ana também podem anotar para mim, que depois aí, quando eu encerrar aqui, a gente pode discutir sobre isso, tá? Mas então, o projeto de vida aqui na rede de Canoas, qual é a nossa visão, né? Então, esse aqui, como é nosso, aqui eu vou dar uma lida para a gente entender juntos aqui, ó. O momento do currículo escolar em que a escola apresenta-se como uma instituição que contribui significativamente para a formação integral dos estudantes, né? Então, isso é muito importante, né? A escola não ser como um espaço qualquer, não, um espaço que contribui, que eles consigam perceber que realmente aquilo contribui para a sua formação. Por meio de práticas de acolhimento, diálogo, autoconhecimento, interdisciplinaridade e habilidades socioemocionais, né? O projeto de vida permitirá que os estudantes reconheçam a sua identidade, o seu protagonismo, então tem que ser atividades onde eles não vão estar passivos, e sim atuantes, né? Sua responsabilidade, né, com os prazos, com algum capricho com o resultado final daquele projeto ou daquela atividade, né? E a sua atuação na sociedade, sempre refletindo, né? Então, atividades que sejam aí de grande relevância, né? Ainda sobre isso, né? A escola ela precisa ganhar cada vez mais relevância para os estudantes, como uma instituição capaz de contribuir para a formação integral, né? Então, assim, vamos pensar o seguinte: no período remoto, a escola fez muita falta para eles, tanto na questão de socialização, quanto eles, eu quero aprender, quero fazer uma atividade remota. Chegou na hora lá, sozinho, ele não dava conta de ler, interpretar, conseguir, né, aprender. Então, eles sentiram isso. Então, a gente deve aproveitar isso, né, como um momento de ressignificar o que a escola é para eles. Agora, se a gente chegar e simplesmente, por exemplo, dar uma atividade para os estudantes ali, onde eles vão fazer passivamente sozinhos, a gente não tem aí nenhum tipo de importância, de relevância no processo de ensino-aprendizagem deles, né? Então, é um momento também que a gente pode utilizar para estar mais próximo, né, desses estudantes e mostrar o quanto a escola é necessária para eles, né? Então, nos anos finais, os professores vão precisar acolher as demandas da adolescência. Então, assim, teve as professoras de projeto de vida, a Flaiane, a Carla, lá na Escola de Dom Pedro. Eu lembro que a professora Flaiane falou sobre a participação deles, as duas falaram, né? Mas eu lembro de um comentário da professora Flaiane, que ela disse que os estudantes estavam felizes e eles disseram que estou contente com o projeto de vida e também com as aulas de ensino religioso dela, porque eles podiam falar, né?
A gente sabe que lá em matemática, ciência, geografia, português, a gente tem aquela demanda de habilidades e, e objetos de conhecimento que nos fazem, às vezes, né, tocar, e o predomínio até da aula mais expositiva, né, e não tão dialogada, né. Então, às vezes, a gente trabalha com dúvidas que nós levamos para eles, né, as perguntas que nós levamos para eles, e não tanto assim as dúvidas, as perguntas que eles têm do conteúdo, né. E a gente vai silenciando, né. Vem aquele sexto ano que fala sem parar e termina daquele nono ano quieto, né, porque a gente vai silenciando esses estudantes. Então, realmente eles estão né, com a razão, né? É um momento onde eles podem falar, né? Então, como eu trouxe aquela ideia das trajetórias criativas, muitas turmas das trajetórias criativas, a pesquisa era um trabalho, por exemplo, de iniciação científica, era a partir do que eles queriam pesquisar. Tá? Então, não assim, a professora, a gente vai fazer um trabalho de pesquisa, a gente aprender as etapas da pesquisa, vai ser sobre tal coisa. Não, é sobre o que eles sempre quiseram pesquisar, né? E se era algo bobo, algo assim, que não tivesse tanto sentido, eles criaram um problema de pesquisa que desse aí sentido, importância, relevância a essa pesquisa, né? Então, esses adolescentes, né, pessoal, eles estão trazendo aí uma série de demandas, como, por exemplo, passaram cerca de 2 anos sem falar com colegas, sem falar com professores, sem essa convivência, né, que é tão importante aí nos anos finais, né. E se nós, adultos, sentimos isso, imagine eles, né, que é o momento de viver a adolescência. Então, eu vou dar só um exemplo, pessoal, substituindo lá professores lá na escola, aqui na rede municipal, eu encontrei, um estudante perguntou por um caderno, se tinha ficado um caderno na sala. Eu achei um caderno, olhei, daí não tinha nome, comecei a folhear e ver se tinha uma folha, né, para ver se era dele, e daí não era, vi lá que era de uma menina. Ela utilizou a primeira divisão do caderno para escrever como se fosse um diário, né? Eu não li, mas eu vi ali, né, que ela usava aquilo como diário, né? Então isso mostra, pessoal, o quanto eles estão aí com necessidade de falar, né? São 2 anos sem falar, 2 anos aí que eles estão ociosos, né, para viver, né? E o projeto de vida pode ser um momento, né, onde algumas aulas eles vão ter momentos para falar. Eles têm conflitos familiares, sociais, né, da adolescência ali, do corpo, né, a autoafirmação, questões às vezes de até mesmo da autonomia, que quer ser super independente, mas não tem condições para isso, né, questões de status, de prazer, né? Então tem várias questões aí que precisam ser trabalhadas, né, e que eles estão há 2 anos sem trabalhar, né. Também a gente tem que aproveitar isso, né, pessoal, que a gente voltou à presencialidade, não à normalidade. Então eles esqueceram, né, hábitos de estudo, né, e principalmente os menores, do sexto, sétimo ano, eles saíram lá do bloco da alfabetização, caíram no remoto, agora estão nos anos finais, né, então eles precisam realmente aí aprender, porque eles não sabem como se portar numa prova, como se portar numa sala de aula, como conviver, como trabalhar em grupo, né, então a gente precisa trabalhar tudo isso. E aqui, acho que só aqui fala, pessoal, para nós o seguinte, ó, traçar caminhos para as suas expectativas, tanto para o presente quanto para o futuro, né? É importante, porque não é só pensar no futuro, a vida deles é hoje também, né? O presente também é vida, né? A gente sabe que no RCC, na BNCC, tem as unidades temáticas. Então, no ano passado, tivemos uns 4 encontros, né? Eu não participei desses encontros, porque eu não tinha sido ainda convidado para trabalhar com projetos de vida e eu não ia dar aula de projeto de vida, sou professor de geografia aqui na rede. Mas eu peguei ali, né, um material para organizar a partir das reuniões. Foram 4 encontros com vários professores da rede que quiseram ir, ou que já tinham interesse no tema, ou que tinham se colocado à disposição para dar projeto de vida a partir de 2022 na sua escola. Então, eles participaram de formações para uma sobre o que era projeto de vida e depois outras, assim, pensando, construindo o referencial curricular ali, né, os planos de estudos. Eles estabeleceram 4 unidades temáticas. Uma é o campo pessoal e interpessoal, que vai auxiliar, então, os estudantes a se reconhecer como sujeito, né, como uma pessoa atuante. Tem mais aqui a ver com questões pessoais, né, com a sua identidade, né, o amadurecimento das suas emoções, né, o campo histórico, social, cultural,
que vai ter mais a ver aí com apontar como o sujeito convive, né, no coletivo, né, espaço local, nacional, mundial, né, como as nossas ações elas interferem, né, na sociedade. E aqui a gente pode até pensar que os estudantes podem trabalhar com resolução de problemas, né, problemas da sua turma, um problema da sua escola, um problema do bairro, da cidade, né. Então, pensar como eles podem solucionar juntos esses problemas, né? Pode ser aí uma atividade, né? Cada um vai pegar um problema do bairro, tirar uma foto, e eles vão ter que pensar aí juntos, né? Uma solução, né? Apontar as causas, as hipóteses, né? E solução do problema. Socioambiental, né? A gente tem que sempre lembrar que natureza é uma palavra inventada por seres humanos, né? Não existe natureza. O que existe ali são, né, os seres vivos e que nós fazemos parte. Ela é uma palavra que ela foi inventada para separar. Existe a natureza e existem os seres humanos, né? Não, nós fazemos parte disso, né? Se existe realmente a natureza, nós estamos lá, nós fazemos parte, né? Então, quando a gente nota que nós fazemos parte dessa natureza, né, dos seres vivos, a gente começa a ter uma relação com o meio natural totalmente diferente, né, porque daí a gente cuida do que é nosso, né. Agora, o que é dos outros, a gente acaba não cuidando, não valorizando. Então, aqui, ideias sustentáveis, né, pessoal, porque se a gente pensa em projeto de vida, né, viver num local saudável também faz parte, né. E do campo profissional, que eu já fiz a ressalva lá para nós, né, de que a gente precisa tomar um certo cuidado aqui no que a gente vai trabalhar, pelo fato de que a gente está com estudantes de 10 anos de idade, né? Então, claro que a gente pode trabalhar o mundo do trabalho, deve até. Eu lembro do professor Agner, de matemática, da rede, que levava os estudantes do 9º ano lá no Instituto Federal, né? Então, a gente pode trabalhar com temáticas envolvendo questões de profissões, fazer até uma feira de profissões. Eu dou aula de ensino religioso na EJA, no Pedro à noite, e eu fiz com eles, a gente está trabalhando no projeto de vida lá no ensino religioso. E eles fizeram uma atividade que era anotar 5 profissões que eles gostariam. Então, do primeiro, número 1, 2, 3, 4, 5. O número 1 tinha que ser a profissão que eles mais gostariam de exercer, né? E ali na turma, a gente tem a EJA nossa lá da Irmão Pedro, ela é bem jovem, né? Então, a maior parte é menor de idade, de 15 a 17 anos. Mas tem alguns, sim, de 30 e poucos, né? De 20 e poucos. E como eles são estudantes sem ensino fundamental completo, eles têm a visão do mundo de quem não tem o fundamental completo. Então, surgiram ali como as profissões que eles mais desejam para o futuro. Número 1, por exemplo, o estudante botou como número 1 trabalhar no McDonald's, né? Número 2 ou 3 era limpeza urbana. Então, que agora nas próximas aulas eu vou trabalhar com eles, é que eles consigam ver além disso, né? Tem um link lá da internet, até posso depois ver para vocês, que dá para clicar e colocar suas características, e ele faz um teste vocacional, aparecem profissões, porque eles não conhecem todas as profissões. Em julho eles vão se formar e eles vão estar no nível de ensino médio. Estando no nível de ensino médio, vão abrir portas que agora não abrem para eles, né? De várias profissões, de vários estágios, né? Que não abrem para eles. Eles não se tocaram nisso, que daqui a alguns meses já vão estar num outro patamar, né? E eles não se tocaram nisso porque eles não conseguem enxergar além disso, né? E o projeto de vida pode ser um momento de enxergar além, né? Aqui, pessoal, nós temos as habilidades lá deste material que foi construído por vários professores da rede no ano passado, em 4 encontros. Tem ali as habilidades, né? Aqui são as habilidades do 6º ano, né? A gente sempre lê assim, ensino fundamental, 6º ano, daqui tem a disciplina, projetos de vida e o número da habilidade, né? E Canoas, porque isso não veio do Ministério da Educação, né? Como a BNCC. Então, aqui tem as habilidades, aqui não é habilidade escrita, tá, pessoal? Aqui tem o que fala habilidade, tá? Lá no plano de estudos que eu mandei junto com o material, tem lá a habilidade escrita, né? Desenvolver tal coisa, fomentar, lá tem habilidade escrita, né? Aqui tem só o número e do que se trata, para deixar mais visível, né? Interpretar ali o que estava querendo dizer. 7º ano, 8º ano, 9º ano, então eu fiz isso assim, para vocês verem dentro da unidade temática do que se tratava cada uma, né? Do que elas falavam. Também trouxe assim, né? Para a gente ter uma visão geral delas.
e trouxe para vocês o seguinte, como planejar a sua aula, né? Daí a proposta foi que, como eles não tiveram projeto de vida ainda, não precisava fazer uma coisa tão processual. Eu sou professor de projeto de vida do sexto, sétimo, oitavo e nono, vou ter que fazer 4 planejamentos. Não, o nono ano não teve projeto de vida no sexto, no sétimo, no oitavo, então tudo é novo para eles em projeto de vida, né? Então, às vezes, pode ter uma aula sobre o que é projeto de vida lá em março, que aquela aula foi para todos, porque era algo novo para todos, né? Mas, claro, daí aqui a proposta é dividida em 2 blocos, porque o sexto e o sétimo tem um nível de maturidade, né? Uma outra proposta, o oitavo e o nono já é um outro nível de maturidade e de desejos. Aqui eles já começam a se abrir para experiências diferentes, pessoais, profissionais, né? Acadêmicas, né? Então, aqui, por exemplo, quem dá aula para o nono ano, uma atividade muito interessante que dá para ser feita este ano é chamar estudantes do ensino médio, ver qual escola que os estudantes mais vão. Daqui da minha escola, muitos vão para o Margot, daqui da minha escola, muitos vão para o Érico Veríssimo. Então, chamar alguém dessa escola ou ir com o nono ano até uma dessas escolas para eles verem como é que é o novo ensino médio. Porque quando tu estuda na escola que tu já faz parte, né, tu tem algumas disciplinas, dependendo da escola, né, de como foi o currículo da escola, tem algumas escolas que no nono ano tu já aponta quais disciplinas tu quer como eletivas, né? Então, qual área tu quer aprofundar, né, lá nos itinerários formativos. Isso tudo é muito novo para eles, né? E a gente da rede municipal está afastado disso. Então, isso aí já é uma atividade que eles podem, que o nono ano pode fazer, né? Então, planejamento em 2 blocos, né, pessoal? 2 planejamentos semanais, né? Um para o sexto, um para o sétimo e outro para o oitavo e nono, né? E assim, a hora de pensar as atividades, pessoal, pensar em atividades muito diversificadas, muito, muito, muito diversificadas, com estratégias bem criativas, bem diferentes. Por exemplo, algumas aulas serão mais dialogadas, tá? Algumas aulas serão expositivas, outras serão com filme, outras com música, umas eles vão ter que ouvir mais, outras vão ter que ver mais, outras vão ter que se movimentar. Então, trabalhar com diferentes aprendizagens, tá? Isso também é bastante importante. Bom, aqui eu tenho um exemplo, digamos que eu seja professor do sexto e do sétimo de projeto de vida. Então, eu fui lá, olhei lá nas habilidades, quais eu gostaria, e eu escolhi uma ou duas por mês. Aqui, olha só, agosto. Agosto tem a habilidade de 11 e 12. Setembro é 11 a 12, porque eu quero trabalhar mais isso, né? Tá? E as que eu acho que não são tão coerentes para este ano, né, eu deixo de fora, né? Então, é um planejamento daí dessa introdução, é novo para eles, né? Novo para nós também, né? Até para conseguir material, planejar. Então, dava para ser feito assim, isso aqui seria o planejamento das atividades do sexto e do sétimo ano, né? E daí agora, pessoal, vem o como avaliar, tá? Como avaliar. Antes de eu entrar na avaliação, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta. Não sei se tem alguma pergunta. Para mim aqui não veio nada. Senão eu já poderia comentar, às vezes tem a ver com o que eu estou falando. Mas então eu vou seguindo, então. Acho que não veio nada ainda. Não veio nada ainda. Então tá. Então olha só. Como avaliar aqui, pessoal? Primeiramente, ó, eu coloco aqui como sugestões de avaliação, né, do tipo de avaliação para projetos de vida. Poderia ser uma avaliação formativa, né, que é aquela que tu vai acompanhando, vai observando ao longo do trimestre, né, vai fazendo vários registros do progresso, da evolução desses estudantes. E daí, aqui no projeto de vida, a gente consegue avaliar não só academicamente, conteúdos, né, os objetos de conhecimento, as habilidades, mas a gente consegue até mesmo o perfil. Olha, realmente, assim, questão de organização, de hábitos de estudo, esse estudante está progredindo, está avançando, está amadurecendo, né? Há uma avaliação emancipatória, que é aquela que faz o estudante ter conhecimento do seu processo, né? Então, aí, todos vão avaliar, né? Vai ter um momento que tu vai fazer um trabalho, esse trabalho vai ser avaliativo, ele vai te entregar, tu vai avaliar, mas vai ter um momento que o andamento da aula, os estudantes vão poder avaliar, né? Tipo como a gente faz no final do trimestre, o que vocês mais gostaram, o que vocês não gostaram, que tipo de atividade vocês gostariam de que fosse repetida, né? O que vocês não entenderam, tiveram mais dificuldade, né? Então,
claro que isso, pessoal, é sem medo, pessoal, sem medo. A gente é ser humano, a gente dá certo, a gente erra, né? E a gente dá o nosso melhor. Né? Então a gente não precisa ter medo de abrir, de se abrir para ouvir, né, elogios e críticas, né? Até mesmo ensinar os estudantes que ser crítico não é ser negativo, só apontar o que está errado, né? Pode fazer até se sentir mais confortável, um momento onde eles vão apontar o que eles mais gostaram, né? Eu trabalhei numa escola estadual em Gravataí, que no pré-conselho, aquele que a orientadora fazia com os estudantes, antes do conselho, que ela lia no conselho de classe com os professores, tinha um item que era qual atividade que você mais gostou de fazer. Daí eles falavam saída de campo, projeto tal em física, eles falavam o que mais gostavam, e isso, no conselho de classe, nos servia como, olha só, tal atividade diferenciada, tal atividade aqui atingiu o perfil dessa turma, né? Então não era exposto o que eles não gostaram, né? Então pode ser um caminho, assim, se vocês não se sentem tão confortáveis, podem fazer esse momento com o que vocês mais gostaram. Eles vão falando o que for positivo e vocês vão anotando aí, isso aqui deu certo, isso aqui atingiu os estudantes, tá? Feedbacks, pessoal, trabalhar com eles assim, ó, no momento como a gente faz no conselho diagnóstico, tá bem aqui, tá mal ali, o que tu precisa retomar, né? Pode até auxiliá-los a fazer aquela tabelinha, né, das disciplinas, né, o que eles precisam ali de nota, né? Fazer um planner para a turma, né? Com o mês de maio, daí eles vão anotando os trabalhos, né, as provas, né? Então, essa organização também pode ser, né? Então, sempre pensar que eles vão ter que refletir para levar uma ação. Então, não adianta refletir aí, fazer uma autoavaliação, por exemplo, e não levar a uma ação, a uma estratégia, não. Não, eles precisam, então, aí ver que tipo de ação que eles vão ter que fazer diferenciada, né? O que precisa manter, o que precisa mudar. E como, né, a gente sabe, a nossa avaliação ela é somatória, né? Então, essa avaliação, ela vai, no final de todo esse processo formativo, ela vai ser expressada através de uma nota, né? E essa nota pode ser a partir da soma dos trabalhos. E aqui eu vou pedir para vocês, pessoal, para vocês não darem um tiro no pé. Nem tudo que é feito precisa ser levado para casa para corrigir, pessoal, tá? Então, às vezes, tu pode, numa atividade, avaliar somente a produção, a participação do estudante. Não precisa levar, cada coisa tem que levar para casa e corrigir. Eu falo isso porque, às vezes, pessoal, tem professores, por exemplo, eu sou um professor de história, de língua portuguesa, e daí a escola me pede para dar, por exemplo, o ensino religioso, né? Falar ensino religioso que para a atividade é algo novo, né? Então, daí o professor ele vai lá, ele trabalha toda semana um período religioso, ele dá algo teórico, ele leva para casa, ele corrige, ele passa 40 semanas do ano corrigindo algo, né? Mas é porque eu tenho ensino religioso e aí eles têm que fazer e me mostrar. Não, gente, tem atividade, por exemplo, eu vou mostrar ali uma atividade ali que eu fiz com os estudantes, aonde a primeira etapa eles fizeram no caderno, eles só mostraram. Eu coloquei ali o positivo de que, ó, atividade foi feita, eu não precisei ler cada uma, né? Então, a gente tem que também gerenciar o nosso tempo, né? Você vai ter tempo de corrigir, porque projeto de vida é um período, né? Então, dependendo se não vai escola grande, tu vai ter diversas turmas, né? Então, não tem como levar a atividade para casa de todos os estudantes toda semana, né? Então, comece a gerenciar o seu trabalho e até às vezes pode ser até um retorno para nós. Olha, eu só trabalho com questão teórica, eu não faço um outro tipo de atividade, né? Então, eu estou sempre cansado porque eu só trabalho com questão teórica, leitura e interpretação de texto, né? Então, trabalhar aí com outras propostas. Os professores de língua portuguesa, né? Na contagem de fevereiro, nós tínhamos, acho que, 77 professores de projeto de vida. Claro que isso foi atualizado em março, né? Mas aí, do que eu lembro, assim, em fevereiro tínhamos 77 professores, 35 eram de língua portuguesa, né? E eu lembro, assim, que às vezes alguns colegas de língua portuguesa trabalhavam interpretação de texto quando davam ensino religioso, né? Então, o projeto de vida é um momento diferenciado, pessoal, do nosso currículo. Então, não tem problema nenhum eu trabalhar com texto, uma interpretação de texto, mas eu não posso transformar minha aula em uma aula de interpretação de texto do início ao fim do ano, né? Então, eu tenho que trabalhar aí com diversas atividades, que é o que está ali embaixo, instrumentos diversificados, né? Isso aqui vale para qualquer componente curricular, né?
Então, uma atividade é mais oral, eu trabalhei com música, com dramatização, uma atividade é mais escrita, leitura, interpretação, ou produção de um cartaz, de um mapa mental, enfim. Uma é com habilidades socioemocionais, pode ser através de uma mesa, de uma roda de conversa, pode ser através de um filme, né? E eles vão discutir sobre aquela questão do filme que foi apontada, pode ser através de uma autoavaliação. A autoavaliação é muito importante, pessoal, que ela aconteça, né? Eles precisam fazer a autoavaliação deles para eles também sinalizarem, né, o que é, aonde eles precisam melhorar, né? O feedback pessoal deles, né? As dinâmicas, né? Dá para fazer muita atividade com dinâmica, onde tem ali uma moral, algo para ser refletido, né? Então, também são atividades reflexivas, né? A gente precisa fazer esses estudantes pensarem. O corpo tem que estar ativo e a mente tem que estar ativa, né? Então, aqui eu trago para vocês, pessoal, exemplos de atividades que podem ser feitas, né? Então, a gente pode fazer atividade com pesquisa, né, nos Chromebooks, né? Então, aproveitar este recurso que tem nas escolas, né? Porque a pesquisa, pessoal, ela morreu uns anos atrás, né? Ela precisa aí ser resgatada, né? Então, a pesquisa tem que estar cada vez mais atuante, né? Mais presente e dos diversos tipos de pesquisa, né? Às vezes, dependendo da escola, a pesquisa ficou mais para ciências e iniciação científica, mas não, ela tem que estar em todos os componentes. E, se tratando de projetos de vida, eu posso, pessoal, propor que eles pesquisem o que eles querem, pessoal, qual o desejo deles. Isso não vai tirar conhecimento, não vai deixar algo vago, não. Vai atingi-los porque eles vão pesquisar um assunto lá que eles querem, por exemplo, a doença do sono, ouvi falar da doença do sono. Se eles forem pesquisar sobre isso, eles vão estudar sobre a África, vão estudar sobre os animais ali que são atingidos, sobre a sociedade, sobre as condições de vida daquela população que é atingida pela mosca, etc, etc. Então, assim, um assunto gera um monte de conhecimentos, né? Então, a gente precisa estar aberto. Geralmente, quem tem receio de deixar aberta a pesquisa, porque é aquele professor que concentra para si o papel da pesquisa, ou seja, eu vou precisar saber o conteúdo, né, o assunto que o estudante vai pesquisar. Se ele vai pesquisar, então, sobre a doença do sono, eu tenho que ser um expert em doença do sono. E ele vai pesquisar lá, mas eu tenho que saber, se ele fizer uma pergunta, eu tenho que saber. E não é assim, pessoal. Nós todos estamos aí em aprendizagem constante, né, para o resto da vida, né? E a proposta da pesquisa é que eles pesquisem. Nós somos mediadores desse processo. Eles é que vão pesquisar, tá? Aqui os estudantes também podem fazer um diário de bordo, até, por exemplo, essa pesquisa que eles podem fazer. Eu posso agora trabalhar com eles o projeto de pesquisa. Como se escolhe um tema, e tudo assim, pessoal, com calma, pessoal, nada correndo, com calma. Tá? Eu posso me juntar com o professor de ciências, até a FEMUCETEC, né? E eles podem iniciar as pesquisas junto com o projeto de vida. Isso é algo que vai até o final do ano, sabe? Então, essa pesquisa que eles vão fazer, eles podem, digamos, fazer aí uma pesquisa no primeiro trimestre, aí, por exemplo, projeto de pesquisa, como escolhe um tema, como se constrói um programa de pesquisa, os objetivos, a análise, vão fazendo. Segundo trimestre só eles vão pesquisar, depois lá no outro eles vão apresentar a pesquisa, né? Então, não pode ser algo durante o ano todo. E daí o diário de bordo ajuda bastante nisso, né? Tanto nesse processo quanto em outros, que eles podem aí combinar uma forma de registro, o que eles vão registrar nesse diário de bordo, né? Seja escrito, seja com fotos, seja com desenho, né? Vocês podem combinar e pesquisar aí as diversas possibilidades que um diário de bordo pode trazer para eles. Ainda mais se eles que querem falar, querem escrever, né? Querem se expressar, né? No ano passado, no ano de 2020, numa das formações de ensino religioso, foi dada a sugestão de fazer um diário da quarentena, né? Onde os estudantes iam colocar o que eles estavam sentindo, né? E acho que agora, pessoal, pegando ainda mais aquele exemplo que eu dei da estudante que estava usando a primeira divisão do caderno para escrever como se fosse um diário,
Dá para fazer daí um diário da presencialidade, né? Onde eles vão colocar o que eles estão sentindo, né? Tem muitas questões nos anos finais de interação entre eles, né? Se eles estão se relacionando ou não, se está com dificuldade, né? Tem muito disso, né? Todas essas questões que eles passam na adolescência, eles passaram 1 ano e meio, 2 anos sozinhos, né, pessoal? Sem referência alguma, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, tá? Outra questão aqui é atividades em grupo, pessoal. É muito importante as atividades em grupo. Se tu tem uma escola que é a sala de aula ambiente, né, que aquela sala é tua, dá para combinar da sala já ficar em grupo, tá? Porque aprender a trabalhar em grupo, né? Mas eles vão se dispersar, vão conversar, mas isso também é o objetivo da escola, né? Imagina eles passarem mais de 10 anos estudando, né, dentro de escola, né, do primeiro até o terceiro ano do médio, e eles não aprenderem a ter uma postura em grupo, né, porque a escola nunca permitiu que eles aprendessem, porque não, eles têm que ficar separados, senão eles vão se agitar. Né? Não, eles precisam aprender a trabalhar em grupo, né, tanto na questão de postura, quanto de responsabilidade, né, de não pesar para o colega, cada um fazer a sua parte, né. Então, as atividades em grupo, né, são bastante importantes, né? Não adianta a gente notar que eles precisam socializar e a gente não permitir que eles socializem, né? Atividades literárias, né? Eu comentei lá da atividade da professora Daniela, da Escola Tancredo, né? Então, assim, dá para aproveitar que livro é a leitura do trimestre. O livro é tal, né? Dá para tentar ver se tem algo, tem aí uma mensagem por trás que possa trazer aí algum link para projeto de vida, né? Então, não precisa ser mais um livro para eles lerem, né? Porque também tem a questão financeira, né? Mas também pode aproveitar aí algum livro que esteja sendo lido, tá? Na aula de história, na aula de língua portuguesa, e traçar aí exposições, trabalhos. A professora de língua portuguesa vai fazer uma prova a partir do texto, a partir do livro. Vocês podem explorar o texto de outras formas. Eles vão fazer uma história em quadrinhos, resumindo o livro. Eles vão fazer representar através de imagens, através de fotos. Dá para vocês pensarem em outras formas, né, deles trabalharem com essas atividades literárias, né. Eles vão fazer tinha aqui em Canoas o book trailers, né, que era aqueles, acho que ainda tem aqui na rede municipal, os book trailers, eles faziam um trailer, né, do livro, um curta, assim, né? E onde eles apresentavam ali a ideia do livro, mas deixando uma pontinha de curiosidade, né? Então eles apresentavam, conta a história de dois adolescentes que iam para a escola, será que eles vão conseguir? E daí deixa aquilo, vai ler o livro para tu conseguir lá descobrir, né, o que vai acontecer com esses personagens, né? Então fazer um book trailer, pessoal, é algo aí muito interessante que os estudantes gostam, né? E que várias escolas municipais aqui de Canoas têm experiência, né? Que eles participavam até daquele concurso, acho que era pela UBRA que eles participavam, né? Então, várias escolas municipais de Canoas já têm experiência aí, né, nesse trabalho. Atividades com fotografia, né? Eles estão sempre tirando foto, né? Então, dá para aproveitar aí o celular, né? Formar duplas, aí, um que tenha celular, um que não tenha, eles fazerem registros do bairro, registros da escola, como a escola fica, como o refeitório fica após as turmas, será que o pessoal vai lá e faz direitinho, leva até onde tem que levar? Será que o pessoal utiliza, como fica o pátio depois do recreio, né? Como fica a sala de aula, né? Então, eles podem registrar aí isso, né? Podem registrar uma atividade que eu fazia com os estudantes, era sobre um conceito de geografia que é microterritorialidade urbana. E daí a gente falava das tribos, né, das juventudes, e então eles registravam qual era a sua tribo. Então eles tiravam uma foto lá vestidos de roqueiro, o outro era mais no estilo skatista, o outro era evangélico, tá? Eles iam tirando foto e às vezes eles estavam abertos até a representar outras microterritorialidades, né, outros grupos, outras tribos que poderiam não ser eles, né? Então, o pessoal que faz academia, né? Então, eles tiravam fotos, né? E a gente fazia ali a gente fazia até um concurso, né? Onde a gente escolhia as 4 melhores fotos da turma, que eu corria com as outras 4 melhores fotos, a gente comprava medalha lá, a medalha era de
menos de R$ 2 cada medalha para os 3 primeiros que ganhavam, eles adoravam participar da votação, né? E até mesmo isso, né, pessoal? A questão que a gente fala sobre votar, tem escolas que não têm eleição, né? Eles não escolhem conselheiros, não escolhem os líderes de turma, né? E a gente fala sobre a importância de saber votar, né? Então, são coisas que a gente precisa aí estar trabalhando, né? Vocês podem até trabalhar com fotografias aí, né? Pode apresentar fotografias para eles, né? A escola que eu atuo também, a escola particular, trouxe fotos para os estudantes e eles tinham de pensar como eles poderiam criar um problema de pesquisa a partir das fotos, que tipo de pesquisa precisa ser feita a partir daquela foto, né, do que aquela imagem estava representando. Então, tem aí diversas ideias, pessoal, que a gente pode fugir da nossa caixa, né, trabalhar com filmes, pessoal, tá? Então, sempre é importante, pessoal, dos filmes é assim, trabalhar com um filme que seja relacionado ao que vocês estão trabalhando. Se vocês estão trabalhando, por exemplo, sobre o bullying, então vocês já trabalharam antes, já fizeram aí umas aulas introdutórias e trouxe um filme como culminância, como parte daquilo, né? Então é muito diferente, por exemplo, de trazer um filme. Hoje eu vou passar um filme, o estudante nem sabe o porquê. E daí, mas ele tinha que fazer a relação daquilo ali com o tema tal, tal, tal. Mas daí o estudante eles não fazem essas ligações sozinhos, né? Nem que a gente gostaria, né? Então, às vezes pode ter um roteiro, né? Às vezes não é um questionário, pessoal, mas uma ou duas perguntas. Uma pergunta já é ó, tem essa pergunta e a partir do filme vocês têm que responder essa pergunta. Ou após o filme, vai ter um seminário, uma roda de conversa, né, sobre o filme. Eles vão ter que representar esse filme, encontrar uma música que retrate a mensagem do filme, né? Eles vão ter que daí eles vão cada grupo lá tocar a música e falar aonde que isso se encaixa no filme, né? Então, atividades bem diversificadas, né? O trabalho a partir do jornal, né? A gente sabe que o jornal é uma coisa, né, que é paga, muitos não têm condições, né? Então, o ler o jornal, pessoal, é importante, né? Se a gente fala tanto aí que às vezes parte da população adulta é alienada, não sabe o que está acontecendo, né? Na realidade econômica, política, social, ambiental, então a gente precisa aí também desenvolver isso, né, nos nossos estudantes, né? Então, trabalho com jornal. Eu lembro do professor Kercher, André Kercher, lá da URGS, que ele faz o Minuto Geográfico, né? Ele propõe isso, né? Que nós façamos um Minuto Geográfico nas aulas de geografia, né? Que daí pode ser aqui um minuto da vida, que cada dia, no início da aula, nos primeiros 5, 10 minutos da aula, um estudante fala, né? Ele pode falar ou uma notícia que ele viu, ele pode comentar um livro que ele leu, que é um professor bem vinculado assim, sobre geografia e literatura, então, um livro que ele leu, ele pode falar sobre alguém que é importante na vida dele, né? Não, ele só não diz que seja alguém religioso, que ele quer que... Desculpa. Ele quer que seja alguém que esteja vivo aí, né? Alguém que contribua até mesmo para a valorização da família. Às vezes é um professor, diga aí um professor que marcou a tua vida, né? Então, ele deixa esses 5, 10 minutos para isso, né? Cada aula tem um estudante. Ele diz, hoje é o fulano, próxima aula está o Beltrano. Já pensa? Se tu vai trazer uma notícia, se tu vai trazer um livro que tu leu, que tu sugere para a tua turma que leia, uma música que tu acha que é muito importante, que tem uma mensagem legal, né? Então, ou uma pessoa que marcou tua vida, né? Então, isso dá para ser trabalhado, né? Aqui, pessoal, a gente passou muito tempo falando sobre o celular, tem uma lei estadual que não permite que eles entrem com celulares, né? Mas a gente sabe que a sociedade, né, o mundo muda, né? Nós tivemos aí 2 anos pedindo que eles usassem o celular, né, para as atividades remotas. Então, a relação com o celular é outra, né, pessoal? Então, a gente precisa, sim, pessoal, trabalhar nos estudantes que eles aprendam a utilizar o celular de forma positiva, de forma que contribua, né? Isso não vai ser com uma fala hoje, uma fala na próxima aula, acabou, né? Então, é um trabalho, né, que vai sendo aí construído, pessoal. E
abrindo possibilidades, momentos que eles utilizem o celular de forma coerente, de forma correta, também é uma forma de ensinar, né? Ó, é este o caminho. Senão a gente fica sempre dizendo como não fazer, não faça isso, mas a gente não acaba ensinando, né, como fazer, mostrando exemplos de quem está usando o celular da forma correta. Né? Então dá para fazer um trabalho com música, né? Por exemplo, uma vez eu trabalhei com eles, problemas sociais do Brasil. Eram sociais ou ambientais também. E daí eles tinham de escolher um problema, digamos, educação, violência, fome, desemprego, desmatamento. Eles escolhiam lá o problema que eles quisessem, né, o grupo quisesse, e eles tinham de escolher uma música, e eles apresentaram daí, na aula seguinte, daí tocava a música, a turma ouvia a música, e eles falavam qual era o problema social, qual era a causa dos problemas sociais e uma possível solução ali que eles acreditavam que poderia mitigar esse problema. Né? Então, olha, já é uma forma de utilizar aí o celular para pesquisar, né, algo de uma forma mais positiva. Né? Realização de assembleias, né, tem tanto a assembleia, né, como o júri simulado, né, atividades que eles possam falar, né, pessoal. Tem algumas escolas que fazem assembleias, agora abriu um sol aqui em mim, mas fazem assembleias, pessoal, assim, constantemente, digamos, uma vez por mês tem um período que é de assembleia. Nesse período eles discutem os problemas da turma, discutem os problemas da escola, o que está bom, o que está ruim, tentam achar soluções, tentam resolver problemas dentro da própria sala de aula, né? É um momento onde eles podem falar, olha, estou passando por isso na sala, não estou contente, olha, tal situação melhorou. Então, essas assembleias também são momentos assim, que pode ser combinado com a turma, né? Então, como está o espelho de classe, aonde está dando certo, onde está dando errado, né? Será que é necessário o espelho de classe ainda? Será que não dá para dar um voto de confiança? Então vamos testar, daí até a próxima assembleia a gente vai ver se deu certo ou não. Depois aqui, atividades que estimulem tanto falar quanto ouvir, né? Aqui nessa imagem é um júri simulado, né? Então atividades que eles possam se expressar de diferentes formas, né? Aqui também registro escrito ou rodas de conversa a partir de palestras, de oficina, né? Tem a nossa escola fez uma palestra, né, para a EJA, foi com um grupo de alcoólicos anônimos, foi maravilhoso assim, porque eles conseguiram observar que a parte desses jovens, estava que também foi pessoa jovem, também foi mulher, né? Não era homem idoso, né? Então tinha também um outro grupo ali que é invisível nessas questões de alcoolismo, que eles começaram a enxergar que, ó, sim, essa pessoa começou a beber com 15 anos e aos 20 já estava totalmente perdida no álcool, né? Tá? Não tem a ver com questão de renda. Tinha ali, por exemplo, uma mulher que era professora e ela começou a cair no alcoolismo, né? Então, palestras nesse sentido sobre bullying, sobre questão, né, questões emergentes da escola, né? Pode ser feita, eles podem acompanhar e depois fazer atividades a partir disso, né? E algo que também é bastante importante, pessoal, atividades motoras, atividades que façam eles levantarem da cadeira, né? Seja para ir até o pátio, né, pessoal? Mas, assim, atividades que tirem ele daquela rotina escolar, né? Cansativa, né? Até a gente fica, às vezes, 2 horas aqui na frente do Meet, sentado, a gente fica com o corpo cansado, né? Mas a gente quer que eles fiquem 4 horas sentados, né? Então, não. Então, algumas atividades que possam, de vez em quando, né? Fazer essa diversidade, né? Então, pode ser com uma dramatização, né, que eles vão fazer lá sobre tal questão, pode ser com dinâmicas, né, não uma dinâmica para fazer dinâmica, mas uma dinâmica com uma moral que possa ser, com uma mensagem aí que possa ser aí refletida depois e gerar ações, né, mudanças, com jogos, né, tá? Tanto jogos agora que tem os Chromebooks com jogos ali, com, como quizzes, né, o game show, né, o Kahoot, né, como também eles podem também com jogos mais jogos físicos, né. Então isso é importante para eles, né. Tem uma coisa que dá para ser feita, acho que se chama Jamboree, acho que é Jamboree, que é dividir, né, os estudantes por cores. Cada um escolhe ali uma cor, ou então tu dá uma fita para eles, eles amarram aquela fita
e daí na outra turma tu também dá cores, na outra turma dá cores. Depois do recreio, por exemplo, eles vão se guiar. A sala 1 da fita vermelha, a sala 2 é da fita azul, da sala 3 é da fita verde. Daí eles vão formar equipes pelas cores, misturando as turmas, e daí tem atividades cooperativas, né? Não atividades competitivas, né? E daí eles têm que fazer diversas atividades cooperativas para conseguir solucionar lá tais questões, né? Então, tem várias atividades aí para a gente fugir da rotina, né? Atividades que envolvam as habilidades socioemocionais, aqui eu tenho, pessoal, não sei se vai aparecer para vocês, eu comprei, acho que foi R$ 20, eu acho, que é terapia de bolso, tá? É uma caixinha, não sei se vai estar mostrando aqui, e daí aqui dentro tem as perguntas, ó, tem 100 perguntas, tá? Isso aqui eu comprei porque eu dava aula de ensino religioso lá na Escola Tancredo, e eu tinha um projeto que era Viver Vale a Pena, que era relacionado ao Setembro Amarelo, né? Então, trabalhava autoconhecimento, trabalhava habilidades socioemocionais, né? Valorização da vida, e muito vinculado à questão de prevenção ao suicídio, né? E a questão da depressão. Então, essa caixinha tem perguntas que levam ao autoconhecimento, né? Aqui diz 100 perguntas para o autoconhecimento, né? Então, por exemplo, a primeira pergunta aqui: quais são as suas dificuldades atuais, né? O que cite uma coisa que lhe fez ficar feliz, né? Ultimamente, né? O que te fez sorrir nos últimos dias. Tem questões, algumas perguntas vinculadas à família, algumas perguntas pessoais, algumas perguntas relacionadas à convivência, né? Então, é terapia de bolso, né? Não eu não comprei para dar e eles terem que responder assim, né? Mas sim para pegar ali parte dessas perguntas, que às vezes são perguntas ótimas, assim, para eles, e fazer atividades, né? Então, primeiramente, já que eles estavam retraídos, eu escolhi umas 5 perguntas e coloquei no quadro e eles responderam para eles. Depois, pedi que eles, acho que na aula seguinte eu passei mais 2 perguntas e essas 2 perguntas eu pedi que eles respondessem no caderno e falassem no grupo deles ali, quem estava em volta. Eles falaram, leram, discutiram, né? Daí isso já vai dando uma certa confiança. Colega, eu falei, meu colega não me olhou aos olhos, né? Aceitou, e ele também tem fragilidades, então isso já deu uma confiança. Na aula seguinte, eu acho que já era na aula seguinte, a gente fez uma roda, assim, um círculo, e eu fui passando a caixinha e cada um pegava uma pergunta, né? Eu acho que eu escolhi já umas 30 perguntas, né? As que tinham mais a ver, e dei para cada um. E daí eles tinham de ler a pergunta e responder em público. Se eles não quisessem responder, eles poderiam responder, mas aí ele perguntava, né, se alguém queria responder por eles. Porque às vezes aquela pergunta era uma pergunta que tocava ali num ponto que não gostaria de responder, mas daí um outro, nossa, aquela pergunta é exatamente aquilo que ele precisa falar, e daí o outro dizia, eu gostaria de responder. Na verdade, o outro pode responder, eu comecei porque os próprios estudantes levantavam a mão e diziam, eu preciso responder essa, né? Então isso foi dando assim, ó, foi criando um espaço de acolhimento, né, de escuta muito importante, né? Porque uma das coisas que eu trabalhava com os estudantes era a escuta ativa, né? Porque às vezes alguém te conta um problema e tu quer ter aquela ânsia de querer dar a solução, mas às vezes a pessoa não quer a solução, ela só quer falar, né? Então eu trabalhava muito isso com eles. Dava o sinal do recreio, eles ficavam ali. E ficavam 5, 6 ali discutindo, falando, se abrindo. Professor, eu tô com tal problema. Então, assim, o momento de escuta ativa, pessoal, é bastante importante, né? Essa atividade eu fiz esta semana passada, tá? A gente está trabalhando um projeto de vida, ensino religioso, e daí a gente construiu a minha bandeira pessoal. Isso aqui eu tirei de um livro do Instituto Unibanco. O Instituto Unibanco existe até hoje, agora é pelo Itaú, mas acho que ainda se chama Instituto Unibanco. Tem alguns livros deles que são ótimos para essa temática. Tem o Valor do Amanhã na Educação, tem até alguns vídeos no YouTube, o Valor do Amanhã na Educação, que trabalha com questões para a juventude, né? Era um projeto que chamava Jovem de Futuro, acho que era o nome. E daí tem um livro que é só para a questão mais do mundo do trabalho, que é da onde ele vem com dinâmicas, assim, né? Então, a minha bandeira pessoal, eu tirei de lá. Então, o que eu pedi que eles fizessem? Eles anotaram no caderno as cinco características deles.
poderiam ser palavras, assim, que representassem o que eles sentem, o que eles são, como eles se enxergam. Então, 5 características, né, que os definem, que os representam hoje. Eles anotaram, ok. Isso aí eu não olhei, pessoal. Eles anotaram no caderno deles. Daí eles dei uma folha de ofício, eles tinham de construir a sua bandeira pessoal, escolhendo 3, 4 ou as 5 palavras. Então eles escolheram alguma, por exemplo, esse segundo aqui representou algumas palavras através de cores. Tá? Aqui era o signo dele, né? Tá? Então cada um foi desenhando, né, a sua bandeira pessoal a partir do que eles escreveram, de como eles se definiam. Né? A autoavaliação, pessoal, dá para fazer autoavaliação através de fóruns, dá para fazer autoavaliação através de uma redação, dá para ser uma autoavaliação através de sentado com um processo de feedback ali com ele, né? Dá para fazer uma autoavaliação através de marcar X, né? Tanto faz, pessoal. Tá? Pode ser uma autoavaliação até mesmo após um trabalho, um grande projeto, né? A etapa final vale, digamos, o trabalho vale 30 pontos, 5 pontos do trabalho é a autoavaliação, tá? Não precisa ter medo, pessoal, de dar nota pela autoavaliação. Ah, mas o estudante fulano, ele se deu 10, ele não é 10. Mas esse processo aí de feedbacks, de olha só, olha como tu respondeu aqui, olha, tu tem que começar a observar que tu tem que apontar onde precisa melhorar, todos nós precisamos, e são construções que vão fazendo, né? Eles também não foram assim, né, preparados para isso, né, gente? Então, aqui, pessoal, agora eu abro para perguntas para vocês, tá? Eu já vou colocar aqui o link no chat, né? A gente tem outras formações que a gente vai passar. Aqui tem o endereço da casa de formação, pessoal. Tem a Justiça Eleitoral aqui na frente, tá? Na Guilherme Michel, tá? Então, se não conhece essa rua aqui, tem aqui na frente. Tem aqui, ó, escola.formação@canoasedu, é o nosso e-mail aqui para conversar conosco. E tem aqui o site, né, da Escola de Formação, onde a gente também coloca materiais lá, tem materiais desde o ano passado sobre diversas temáticas, tá? Deixa eu passar aqui. Deixa eu fechar aqui para eu ver se tem algum comentário, tá? Ah, o link de presença já está ali. Alguém tem algum comentário, pessoal, para fazer? Bom, aqui, se alguém tiver, pode abrir aí e falar, tá? Então, só para finalizar, pessoal, quero pedir assim que vocês abram a câmera para a gente deixar registrado, colocar o slide dos endereços, tá? Eu posso colocar aqui o endereço também. Deixa eu copiar aqui para vocês. É o local que vocês vão fazer a formação, tá? E vocês podem mandar para nós, pessoal, assim, ó, que tá uma temática que vocês querem muito trabalhar, tá? E para a gente ver, né, se dá para trazer alguém para fazer a formação para nós, tá? Então dá para a gente. Olá, Eliane. Eu gostaria que você explicasse como tirar essa apresentação na aula e perder uma parte do então, eu não conseguia botar no colocar esse ponto. Tranquilo, a gente pode ver ali, vocês agora vão preencher ali o link de presença. E a ideia também é formar um grupo, assim como tem o grupo da geografia, da ciência, da história, um grupo de projetos de vida no Whats, que eu acho que é mais fácil da gente conseguir se comunicar, tá? E daí ali eu consigo também enviar esses materiais, né? Porque eu já tentei enviando por e-mail, mas nem todo mundo ali, às vezes já não era mais professor de projeto de vida, né? Então, também posso enviar por e-mail, tá? Eu peguei uma lista de professores que estavam em fevereiro inscritos lá nos quadros como professor de projeto de vida. Eu vou mandar para estes professores. Se alguém não receber, pode me procurar, tá? Vou botar aqui o meu e-mail que eu mando daí diretamente para vocês, tá? Eliane.
Ok. Eu vou só pedir, então, pessoal, para a gente fazer aqui uma fotinho desse registro do primeiro dia aqui. Tá? Deixa eu só abrir aqui para permitir que todo mundo apareça. Tá? Daí, quando vocês estiverem prontos aqui, eu tiro uma fotinho para a gente registrar nosso primeiro encontro aqui. O pessoal vai abrindo aí. Olha, estou vendo aqui alguns colegas já conhecidos, a professora Paula, a Graziela, quanto tempo, a Marilis. Ok, então eu vou tirar aqui a foto, pessoal. 1, 2, 3 e... Ok, pessoal. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Espero que tenha contribuído, que tenha ajudado bastante vocês. Tá? E qualquer coisa, estamos aí à disposição, tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tava ótima a formação. Obrigada. Obrigado.